Doutor Jaime, será que vai haver menos corrupção neste domínio com este regime? Menos aquilo que nós temos? Isso é uma pergunta difícil. Porque o Albuquerque diz, só mudou a legislação, não mudou os abrangidos, não é? Não mudámos quem por ela se vai regular. Se calhar, repare, medidas como uma maior transparência na contratação, com a existência de um portal onde seja possível alguém ver quantas vezes é que aquela empresa foi contratada por determinada Câmara, ou quantas vezes é que aquela empresa foi contratada por determinado Ministério, obviamente que isto torna as coisas transparentes. Isso é um avanço. Depois, por outro lado, o facto de reduzirmos os limites para o ajuste direto com base no critério do valor, também aumentará necessariamente a concorrência. Portanto, a partir de 150 mil euros nas obras, vai ter que haver procedimento concursal. E a partir de 75 mil euros nos serviços e na aquisição e na locação, também vai ter que haver procedimento concursal. Portanto, o simples facto de se acabarem com os limites que eram aplicados aos organismos de direito público, conferirá mais concorrência, mais transparência via portal e, portanto, será um avanço. Agora, acabar com a chaga, isso é manifestamente impossível, não é? Boa tarde. Olha, eu tinha duas perguntas para fazer. Uma em relação aos impedimentos que referiu no artigo 55. Sim. Quando refere que todas essas peças de procedimento vão ser alteradas com vista a respeitar as regras de concorrência. E presumo que serão as regras de concorrência no âmbito dos tratados europeus. Mas isto não será uma redundância? O facto de nós estarmos aqui a prever agora esta situação nos memorandos, isto ao fim e ao cabo já vem previsto nos tratados europeus, não é? Portanto, estas situações para evitar o falseamento da concorrência. Era a pergunta que eu lhe fazia. E depois a segunda pergunta que eu lhe fazia era em relação às entidades adjudicantes. Referiu que elas serão obrigadas, no prazo de 60 dias, a pronunciarem-se sobre situações de apresentação de erros. E, portanto, entendo que com este memorando elas verão os seus deveres, as suas obrigações aumentadas e como é que elas serão responsabilizadas ou virão a ser responsabilizadas também no âmbito deste memorando? Atenção, colega, Muitas é que coisas. o memorando só dá indicações. Só dá o que vai ser alterado é o Código dos Contratos Públicos. Certo. E, portanto, as alterações introduzidas para dar, enfim, cumprimento às indicações do memorando, passarão a integrar, a partir do final do ano, o Código dos Contratos Públicos. Eu, relativamente ao artigo 55, à linha J, podemos lá voltar, não sei se está a referir à linha J, que foi a única situação de impedimento que falámos. Portanto, a linha J, que atualmente tem esta redação, vai ser acrescentada no final portanto, está impedido de concorrer, mas só se a sua intervenção é suscetível de falsear a concorrência. Ou seja, só se alguém disser, se algum concorrente vier dizer, bem, este concorrente, com a intervenção que teve na fase do projeto, adquiriu conhecimentos que só ele poderia ter. E, portanto, ele vai poder fazer uma proposta melhor que a nossa, por virtude de um acesso privilegiado a determinada informação que ele teve. Portanto, o acrescento que vai ser feito aqui no final da linha J visa dizer que este impedimento não é cego. Ele só é impedimento se o concorrente falsear a concorrência ao apresentar a sua proposta. Mas isso já vinha previsto nos tratados, na parte da concorrência. Já, mas parece que ninguém percebeu. Portanto, o que é que vai adiantar agora neste momento, aumentar aqui nesta linha, uma situação que já vem prevista nos tratados e aos quais nós estamos vinculados? É porque ninguém estava a aplicar, ninguém ligava, Eu sei que não ligava. Como sabe, ninguém ligava. A pergunta é, então porquê é que o Tribunal Europeu não fixa jurisprudência em relação a essa situação e nós temos que vir aqui a seguir agora esta indicação do memorando? Porque acaba por fazer sempre mais sentido, se calhar, não? Sabe, os códigos, nós na elaboração de um código obviamente é para ser aplicado pelos operadores. E às vezes nós balizamos sempre, é fácil fazer uma lei, é muito difícil fazer uma lei simples. É muito difícil. É fácil fazer uma lei complicada. Às vezes até nos dá jeito, a nós, advogados. Não é?
Eu vejo muitos colegas sistematicamente a baterem no código. E eu penso assim, bem, provavelmente se não tivéssemos este código não estávamos aqui todos a discutir uns com os outros. O código tem essa qualidade, permite muita discussão. Se as coisas fossem muito simples, não precisavam nada de advogados, eventualmente, para dirimir a sua aplicação. Mas, efetivamente, o código é um código complexo do ponto de vista jurídico. E a interpretação que tem sido feita desta linha, e porque, eventualmente, os operadores têm tanto medo de desrespeitar o código que o aplicam, literalmente, e esquecem-se que os códigos... Repare, a própria linha, como uma colega está a dizer, é que nem é preciso ir à jurisprudência comunitária. Nem é preciso ir ao direito comunitário, basta olharmos para a linha para percebermos o que é que o legislador, nós, advogados, não é? Se calhar os operadores não chegam lá. Mas como a lei é para nós e para eles, daí a necessidade que se sentiu de introduzir esta alteração. Que efetivamente os termos não são felizes. Mas, se nós olharmos para a linha, vemos que o que esteve na base da construção é o respeito da concorrência. Só que como a linha tem sido interpretada, eu diria quase de forma cega, levou a uma interpretação, a uma aplicação da linha completamente distorcida. E, portanto, exclui toda a gente, mas exclui toda a gente. Ao ponto de projetistas e engenheiros de determinados grupos de construtoras, quando consultados pelas autarquias ou pelo Estado, olha, mas o que é que acha relativamente a determinada solução? Não quererem falar, porque leva-se a este ponto, quer dizer, porque se não participaram na elaboração, mas mandam lá um esquiço. Não mandam. Porque se não participaram na elaboração das peças do procedimento. E, portanto, tecnicamente, se alguém tiver conhecimento disso, podem ser impedidos de participar. Isto distorce completamente a razão de ser deste impedimento, que é impedir que alguém desvirtue a concorrência pelo facto de ter participado na elaboração das peças do procedimento. Não sei se... relativamente à segunda parte, aos 60 dias, não é? Exatamente, às entidades adjudicantes. Portanto, com este memorando, naturalmente que as obrigações e a própria responsabilização dessas entidades vai aumentar. Porque se de antes elas não respondiam no prazo dos 30 dias e prosseguia a obra, não é? Portanto, se elas não respondiam a essa apresentação de erros, agora com estes 60 dias, será que o âmbito... Não vai aumentar, não vai aumentar, não. Não vai aumentar porque quando elas não respondiam, a consequência era que se depois, portanto, elas não respondiam, estão rejeitadas. Os erros e omissões estão rejeitados. É a consequência da falta de resposta. Os erros e omissões estão rejeitados. O que é que isso significa? Significa que dentro da obra, se verificar que o empreiteiro depois detecta um erro e omissão que foi detectado, mas que o dono da obra não aceitou, então o empreiteiro vai ter direito a fazer o trabalho de suprimento e a recebê-lo todo. Porquê? Porque o dono da obra rejeitou-o. Isto é, enfim, é uma benesse à entidade adjudicante, que não é benesse nenhuma, quer dizer, é uma questão de razoabilidade. O 1/5 ou melhor, o 1/6 que faltava, o prazo, manifestamente não chega, muitas vezes, para dar vazão, para entregar a lista de erros e omissões, que são, muitas vezes, extensíssimas, para entregar a lista de erros e omissões ao projetista, para o projetista se pronunciar, para a entidade adjudicante tomar uma decisão. Mas, se aquilo implicar mexer no preço base e aumentar o preço base, porque aquele preço não é suficiente para albergar o preço que vão ter os trabalhos de suprimento, então é totalmente impossível respeitar o prazo. O que é que eu muitas vezes aconselhei? Aconselhei os donos de obra suspenderem o prazo, a partir do momento em que são apresentadas as listas de erros e omissões. E, portanto, nas plataformas, a comunicarem a suspensão do prazo até que seja dada a resposta. E, portanto, que o silêncio da entidade adjudicante não equivale à rejeição, porque isso implica uma penalização da entidade adjudicante quanto ao preço daqueles trabalhos. Não é? E, portanto, digamos que é uma medida corretiva. Penso que é boa para todas as partes. Penso que é uma medida boa para todas as partes, para todos os intervenientes. Colegas, se não... faz favor. Faz favor.
No 19 e no 20, portanto, aquelas entidades do segundo número 2, Certo. que tinham aquela benesse, que já percebi que vão deixar de ter. Vão A deixar questão de é, ter. o Banco de Portugal mantém a benesse? Ou não? Pergunta bem. Creio que não. Creio que não. Creio que não. Pois, eu há bocado não. O que foi discutido na Comissão de Acompanhamento, a Comissão de Acompanhamento não teve acesso, os membros da Comissão de Acompanhamento não tiveram acesso à redação final que o INSI enviou para o Ministério. Mas portanto, o que foi discutido e o que ficou decidido, enfim, quase por consenso, é que passou a haver um só limite. E o limite é o de 150 mil e é o de 75 mil para os serviços. E, portanto, em princípio, não haverão exceções absolutamente nenhumas. Obrigada. Eu sei, eventualmente, pelos canais da transmissão do projeto de alteração do Código dos Contratos, poderá alguma coisa, eventualmente, ser alterada novamente, mas a Comissão de Acompanhamento, o que se consensualizou foi impor um único limite, independentemente da entidade adjudicante. Obrigada. Bem, não havendo mais perguntas,